Botei para gravar agora. Vamos ver se dá tudo certo. Vamos ver se não cai. E tô vendo aqui o tempo já 40 minutos, viu? Eu acho que 40 minutos é de gravação. Não sei, hein? Vamos ver. Alguém tem um pedido, agradecimento? Eu quero agradecer pela semana, por estar todo mundo bem, né? Por todos nós estarmos protegidos. E uma coisa que eu estava pensando essa semana, eu não sei, mas eu acho que não teve nenhuma pessoa que faleceu da nossa igreja com Covid, né? Pelo menos eu não fiquei sabendo de ninguém. Graças a Deus. Agradecer a Deus por isso, né? Verdade. Um grande livramento mesmo. E a quantidade de idosos que nós temos, né? Pois é. Alguém mais tem um pedido? Eu quero agradecer, Caleb, porque assim, a gente tem sido desafiado aqui num PG que a gente tem dia de terça-feira, de 10 horas. Um pastor amigo nosso, pastor Jades, não sei se vocês conhecem. Aí a gente tem sido desafiado em relação ao ser igreja, no sentido de representar o reino, sabe? Representar o reino aqui. E hoje, aí a gente foi fazer umas comprinhas numa feirinha que tem aqui perto, dia de quinta-feira. Aí quando a gente tava voltando, amor, bora comprar uma palma de banana para dar aquela galera ali que tá na praça. Aí a gente, bora. Aí foi lá, voltou, comprou a palma de banana, chegou lá na praça, aí deu a palma de banana pro cara. Aí eu conversei com ele e tal. Aí beleza, aí mais tarde, na hora do almoço, quem disse que eu conseguia almoçar direito? Aí a gente almoçando aqui, aí ele, que foda. Aí eu tô pensando em Fernando, pensando em Fernando. Aí a gente, mesmo, isso aí ficou naquela, bora fazer 2 marmitas, bora. Aí a gente fez aqui, 2 marmitas, foi levar lá pro cara. Aí quando chegou lá, eu conversei lá com um senhor que mora nessa praça, ele é mestre de capoeira. Enfim, foi uma experiência interessante, que depois a gente pode contar no momento da parte. Mas é por isso, sei lá, para Deus impulsionar a gente a cada vez mais representar o reino, né? Porque Riane estava falando aí sobre os problemas que vão aparecer, né? Que muitas vezes a gente também não se sente preparado. De fato, a gente não está preparado para isso. E é reconhecendo isso que a gente acaba se tornando preparado, porque o negócio é começar, dar um pontapé, fazer aquele negócio certinho, na sua limitação, e começar, sabe? Aí a gente está sendo desafiado a isso aqui em casa, a começar, a dar uns passinhos, e depois as demandas, Deus vai colocando aí pra gente somar forças, enfim. É isso. Eu posso fazer uma piada? Por isso. Pode. Quando o Lázaro falou da marmita, eu pensei logo no cara falando, cadê a carne, boy? Foi mal. Mas tinha soja. Eu acho que ele pensou que era carne moída. Aí ele se enganou, né? Quando ele foi comer, ele se enganou. Eu entendi agora a piada sobre que Lilian agora tá vegetariana, né? Aí não tem... Lilian e Lázaro por consequência, né? Eu acho que Lázaro ainda tem esse amor pela carne, né? Mas... Vendo tu tá a cara da tua irmã, eu pensei que fosse ela. Eu tô falando sério. Lázaro, tu podia orar pra gente dar início? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, inicialmente por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. A gente é grato por isso. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor é maravilhoso, Pai, e a gente te agradece por isso. Coloca em nosso coração, Senhor, o desejo de te servir, o desejo de te representar aqui, Senhor. A vontade de fazer a tua vontade aqui. Abençoa, Pai, os pedidos de oração que foi feito, que o Senhor possa fazer a sua vontade. Abençoa esse estudo, que a gente possa ser edificado e que tudo que a gente aprender aqui possa ser visto na nossa vida. Te agradecemos por isso,
Em nome de Jesus. Amém. 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 Aqui Ismael está entrando. Eu ia falar justamente isso, que aqui eu consigo ver as pessoas que estão entrando, que vão sair, enfim. Algumas pessoas aqui me falaram já no privado que vão ficar em silêncio, também não vou ficar fazendo tantos questionamentos, mas vamos começar daqui a pouquinho. Antes, vamos repassar, né, os nossos desafios bíblicos semanais. Desafios bíblicos não, os desafios do projeto semanais, né? Um deles é o do compartilhar bíblico, né? Breno, querido amigo Breno, você anotou, lembra da última pregação que o senhor assistiu? Domingo pela manhã. Domingo pela manhã, certo. Qual o tema, referência bíblica, o que você aprendeu? Olhando para as coisas do alto. Colossenses 3, do 1. Eu acho que por aí vai. Certo. E o resto? Falava mais ou menos sobre as angústias que a gente tem, né? E que a gente pega muitas coisas que a gente meio que conquista aqui, e quando isso meio que se torna frágil, isso vem nos trazer angústia, né? E quando a gente tem um olhar mais para o alto, aí essa angústia ela meio que se perde, né? Porque na verdade a gente não está focado no que a gente tem aqui, né? Mas a gente está focado no que a gente ainda vai ter. Eu acho que é mais ou menos isso. Amém. Alguém mais assistiu essa pregação? Eu confesso que eu não assisti essa, eu assisti a de ontem. Olha só, Renato conseguiu entrar. Desculpa, Rebeca tá falando no meio do projeto. Não sei se ela vai querer entrar. Deixa eu mandar para ela o link. Enfim, eu assisti a pregação de ontem. A pregação de ontem foi em Lucas 21, 34, que é falando sobre as coisas que nós carregamos em nosso coração. Deixa eu ver se eu consigo abrir a minha anotação aqui. Isso, Lucas 21, 34. E o tema da pregação foi coração sobrecarregado. Não, as preocupações que sobrecarregam o coração, né? E aí o pastor tratou sobre como a gente tem levado algumas coisas ao nosso coração que impõem peso, né? Então a gente para de colocar Jesus no seu devido local, né? A referência de Cristo, e coloca outras coisas que ocupam esse lugar. Então um corpo, já dizia a física, né? Um corpo não pode ocupar o mesmo, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Então, se a gente se enche de preocupações, ou se a gente enche de coisas mundanas, com bastante aspas, né? Coisas que são contra os princípios bíblicos, não tem como a gente se encher de Jesus, né? E Jesus pede para nós um coração limpo, um coração leve, porque ele consegue tirar nossas dores, nossas imperfeições. Então, foi basicamente isso que eu entendi da mensagem de ontem. Foi uma reflexão sobre Lucas 21, mas ele trouxe outros aspectos também sobre o fardo que o cristianismo impõe. Eu tinha prometido, como a gente já deu os dois devocionais, eu tinha prometido de falar sobre o trilema de Epicuro, né? Só que eu estava pensando e queria ouvir vocês quanto a isso. Se seria interessante fazer um dia de debate como foi sobre se Deus ama ou não ama o pecador. Aí a gente conversa somente sobre esse tema e vai traçando e ligando pontos, porque isso aqui realmente é um ponto fora da curva. Eu acho que igreja nenhuma vai tratar sobre isso. Eu acho interessante, Caleb, porque e depois eu fui procurar dar uma lida, né? E não tem só uma forma de refutar, tem várias linhas de forma de pegar um argumento, tipo assim, se alguém ficar questionando você desse jeito, como é que você pode explicar?
E não é nem para debater, para convencer. Deus existe sim, querido. Não é por causa disso. Mas, assim, é mais pra gente ter uma conversa de cabeça. Porque, às vezes, as pessoas acham que... E aí, te dei uma coisa que tu não sabe explicar. E agora? Que o Deus não existe. Pam, pam, pam. E quando chega na hora, e a gente podia ter uma Mitei. conversa normal, interesse sobre os assuntos e tal. Isso. É bem nessa pegada apologética mesmo, né? Para quem não sabe, apologética é o estudo de defesa da sua própria fé, né? Então, que queira Eu, que não, Giane. eu também concordo da gente fazer. Não vai ser feito o anterior, né? Não, Sobre não o vai ser um amor. Porque, debate. tipo, todo mundo aqui, eu acredito que concorde e que tem a mesma visão sobre esse trilema. Isso. Só que eu acho que vai ser interessante pra gente realmente, como o Riad me falou, aprender a defender a nossa visão sobre isso. Eu acho que seria bem interessante. Pronto. Então, Ô, Caleb, eu tenho só um problema na segunda, que agora eu tô tendo aula segunda, aí eu não vou poder se for segunda. Só isso pronto. mesmo. Então a gente alterna o dia. A gente pode colocar numa... Deixa eu ver. O horário, né? Pode até mudar o Sábado horário. à qualquer noite coisa. quase nunca tem. Sábado à noite quase nunca tem nada. Tipo, pelo menos Sábado lá foi da tranquilo. igreja. Lá da igreja nunca tem nada. É muito raro. E eu também tô de boa. A gente Pronto. pode fazer um pouquinho mais cedo no sábado, tipo assim, de 4 às 6, se a gente pudesse, porque a gente tenta reunir o PGM no sábado de noite, É pra meio que verdade. ter uma constância. Mas aí também, eu tinha digo, esquecido. só se a gente ser um pouquinho mais cedo, se quisesse. Não tem De- problema não. Podia ser na sexta. Na sexta vocês têm alguma coisa? Não, na Não. sexta eu não tenho nada. No sábado de 4 horas eu tenho reunião de conformados, aí eu não posso. Então, a gente podia ver sexta, já que segunda tem gente que tem aula, entendeu? Pronto. Então sexta seria Sexta um amanhã horário... já? Não, semana que vem. Que aí eu não tenho tempo para se preparar, não. Beleza. Certo? Aproveitando que Renato está online, né? Semana que vem a gente vai falar sobre se a gente acabar hoje Trindade com a graça do Deus Pai e o Filho e o Espírito Santo também. A gente vai estar tratando sobre os nomes de Deus e semana que vem quem vai dar o estudo é Renato. Aí vai ser bom até porque aí eu não fico com essas duas ocupações entre aspas, né? Então ele dá o estudo de quinta e sexta a gente já emenda com essa. Semana que vem é o quê? Eu perdi. Tu falou, eu tava voando aqui. Vai ser o estudo sobre os nomes de Deus. Alguns Tá. nomes que são citados. Né? Não sei se vai dar para abranger todos, mas pelo menos os maiores nomes assim mais citados sobre Deus. Já que a gente está estudando a Trindade assim, a gente vai estudar agora a figura do Deus Pai relacionado com as outras personalidades, né? Mas o Espírito Santo e Jesus. Então a gente vai estar caminhando por esse caminho, né? Caminhando por esse caminho é ótimo. Ok. Rebeca entrou agora. Rebeca, você está voando, como é que você está? Você está bem? Está entendendo o que a gente está falando? Quer se situar? Tem alguma dúvida? Rebeca? Eu fui ignorado, acho que a Rebeca só entrou e saiu. Caleb, Oi. aproveitando sobre o estudo de quinta, né? Eu vou tentar que a gente, se o tempo colaborar, que a gente possa ver pelo menos os nomes mais conhecidos, né, de Deus, e também é interessante a gente entender o quanto para a cultura judaica o nome ele é importante. Pois é. Por isso que eu gosto tanto do meu. Eu não sou judeu não, mas eu gosto muito do meu nome. Então, aprendam a escrever meu nome. Certo? Já são 7h25. Né? A gente, se Thaís entrasse, que eu fiz o convite para ela, ou se tivesse mais novatos também no grupo, eu ia falar sobre essas aulas de reposição. Porque como a gente já está num assunto bem avançado, e vocês viram que a gente já estudou bastante coisas, né? Então, não são coisas aleatórias, é tudo uma conexão, graças a Deus, né? Então, tudo que a gente está estudando, tanto a Trindade, a gente vai utilizar mais na frente, principalmente os grupos que se surgiram hereticamente, assim, né? Contra a Trindade. Então, a gente vai estudar isso mais na frente na história da igreja. Então, é um assunto importante. Mas, enfim, eu ia falar sobre a reposição, só que sou novato mesmo, entrou Rebeca agora, aí depois eu falo ela no privado. Eu botei uma mensagem no grupo, só que eu fui ignorado, e quando eu fico ignorado eu fico chateado também, eu fico com o coração assim, né? Tô brincando, mas
Vamos para o assunto de hoje. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Rebeca, você está me ouvindo? Consegue falar? Oi, tô sim. Pronto. Hoje a gente vai estudar sobre a Trindade, tá certo? Como a gente já deu início semana passada, eu vou fazer uma breve revisão. Se você tiver alguma dúvida, você me fale, tá bom? Porque esse assunto a gente já começou, a gente só estaria complementando ele. Não sei se a gente vai para até as 8h30, não. Mas se tiver dúvida, a gente vai até as 8h30 mesmo. Enfim, Projeto Galhos Secos. Aí está a citação da música de Legião Urbana, Índios, né? Que é muito do que o meu sentimento, né? Que é um assunto bastante complicado. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus, ao mesmo tempo, é três. E essa dúvida, ao longo da humanidade, da história do cristianismo, pelo menos, permeia, né? Aí a gente está uma exposição que a palavra Trindade não se encontra na Bíblia, mas não por conta disso é um estudo herege, né? Então, apesar de não ter na Bíblia, a gente consegue ver que outros posicionamentos também surgem na Bíblia, como onipotência, onisciência, tudo isso está lá relatado. Só ajeitar aqui que eu consigo ver vocês também, quem está falando. Sim, a primeira vez que a palavra Trindade apareceu na história do cristianismo foi no século II, com o teólogo Tertuliano, tá certo? Conceito, né? A Bíblia ensina que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo também é Deus e que Deus é Deus, né? Mas fica a dúvida. Poxa, se todo mundo é Deus, então não é um Deus, são três. Na verdade, não. São três personalidades, porém com a mesma essência. E isso parece um pouco confuso, mas a gente vai tentar discutir durante as aulas. Eu não sei como eu risquei aqui, tá arriscado o slide, não sei. Não sei como foi isso, não. Enfim. Eu tava pensando que era aqui, né? Não é, eu não sei como foi isso. Não sei se alguém riscou. Enfim, deixa arriscado aí mesmo. Olha, se alguém estiver arriscando aí, viu? Se assuma. 3 coisas que temos que ter em mente, né? Que quanto à sua essência, Deus é um. Quanto à sua personalidade, Deus é três. Então, não podemos dividir a essência de Deus. E aqui está uma imagem que vai ilustrar o que a gente está falando. O Filho não é Pai, o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, e o Pai não é o Espírito Santo. São 3 personagens diferentes, porém, as 3 são um único Deus, tá certo? É difícil, mas a gente vai tentando discutir e falar durante a aula. Se vocês tiverem dúvida, por favor, falem. A distinção das personalidades. As atividades desenvolvidas pela Trindade é de forma diferente em cada situação. Foi o Pai quem enviou o Filho, foi o Filho que morreu na cruz e o Espírito Santo quem habita em nós, certo? Mas todos eles, lembrando, são Deus. Agora, existe uma doutrina, né, que confunde muito. Então, quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, né? Então, quer dizer que é somente uma personalidade e ele fica trocando de ator. Uma hora está no Antigo Testamento, outra hora está morrendo na cruz, outra hora está consolando nossos corações. Não. Essa doutrina pela igreja, é uma heresia e é conhecida como modalismo ou unicismo, tá certo? E o modalismo e o unicismo quer dizer basicamente que são as três personalidades são uma só, que fica alternando. E essa doutrina não encontra respaldo bíblico, uma vez que diversas vezes Jesus falou com o Pai ou houve interação entre as personalidades. E aí a gente lê o texto de João 17, o Lucas 3:22, que aí fala de alguns exemplos, Deus falando, Jesus orando para o Pai, ou o batismo de Jesus, que aí a gente consegue ver as 3 figuras bem nítidas, né? O Espírito Santo em forma de pomba, Jesus sendo batizado e o Deus Pai falando com Jesus. E seria contraditório Jesus ficar se relacionando consigo mesmo, né?
basicamente ainda mais se ele conseguisse se multiplicar, né? Principalmente no batismo, que aí é a interação dos três. Cadê? Muitos que seguem essa corrente, o unicismo afirma que a Trindade demonstra três deuses diferentes. Então, não seriam um Deus, seriam três. Mas que isso não é verdade, porque a gente entende que são três personalidades diferentes, mas o três é um só. Durante a história, no período pré-reforma, na verdade, né, os judeus davam muita ênfase à unidade de Deus. A gente vê isso principalmente no Antigo Testamento. No Testamento eles têm muitas passagens que Deus afirma que eu sou Deus, eu sou o único Deus, né? O resultado foi que alguns eliminaram completamente as distinções pessoais da divindade, e que outros não fizeram plena justiça à divindade essencial da segunda e da terceira pessoa da Trindade. Traduzindo isso, tem gente que supervaloriza o Deus Pai. Isso também é uma doutrina herética. Isso chamado é de subordinação, uma doutrina derivada, mas que no final das contas quer dizer mais ou menos isso, subordinação, ou seja, o Deus Pai está aqui, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, um Deus, pode ser um Deus só, ou três deuses, assim como você queira entender, mas que um está sendo mandado pelo outro. Isso também não existe. Os três estão em pé de igualdade. As três personalidades em uma essência, na verdade, né? E foi Tertuliano que foi o primeiro a empregar o termo trindade e a formular a doutrina. Mas a sua formulação foi um pouco deficiente, que, como eu falei, muita gente colocou o Deus Filho e o Espírito Santo como se fossem subordinados ao Pai. Orígenes foi mais longe nessa direção, ensinando explicitamente que o Filho é subordinado ao Pai quanto à essência e que o Espírito Santo é subordinado até mesmo ao Filho. Justamente o que estava citando. Eles acreditou que a divindade é essencial dessas duas pessoas do ser divino e forneceu um ponto de partida para os arianos. E nesse ponto específico, a gente tem que tomar essa informação que os arianos, que é o primeiro, acho que o primeiro grande conflito da igreja sobre as heresias. Então, foi dividido entre... Isso aí foi assunto da aula passada, só estou revisando, tá certo? Entre católicos, isso aí a gente tem que entender que é bem no começo da formação da igreja, então lá para o século II, século III, século IV, por aí, que é o ano 300 por aí, depois de Cristo, né? Que as igrejas estavam começando a se desenvolver, né? Então trocavam cartas, se relacionavam e surgiu o tema da Trindade. Então uns acreditavam em um somente Deus, mas com três personalidades diferentes, e outras pessoas não, como os arianos. O arianismo surgiu de Ario, que foi um teólogo egípcio, que ele acreditava que Jesus não era totalmente divino. Ele acreditava em um só Deus, mas acreditava que Jesus era a melhor criatura já criada por Deus. E por conta disso foi a ovelha por sacrifício. Então, ele acreditava em Jesus Cristo, mas não acreditava em Jesus como Deus. E aí a gente tem algumas informações que podemos refutar o arianismo. Essa teoria não se baseia... Primeira coisa, somente Deus poderia perdoar os pecados. E a gente vê, por diversas passagens, Jesus perdoando pecados dos próximos. Então, se Jesus não fosse Deus, ele não poderia ter essa capacidade, ele não poderia perdoar. O segundo problema é que se a igreja também adorava a Jesus, ela estava adorando alguém que não era totalmente Deus, que não era Deus, que era uma criatura. Ou seja, a igreja deveria ser culpada por idolatria. Então a gente vê uma contradição no próprio arianismo. E por conta dessa discussão foi tão grande entre os católicos, que seriam a ala conservadora da Trindade, e os arianos, que eram seguidores de Ario, foi feito o Concílio de Nicéia, em 325 anos, onde foi chamado o imperador Constantino, para se decidir quem é que tinha razão. Então, o Concílio de Nicéia resolveu algumas outras nuances da igreja, mas principalmente sobre quem tinha razão, se era a Trindade ou se era o arianismo.
Esse concílio também é aquele que faz parte do cânon? Oi, desculpa. Esse concílio também é aquele Sim, que faz parte ele debateu também alguns livros sobre o cânon, ok? Ele discutiu também. Temos assim um concílio de Nicéia como se fosse o primeiro grande congresso de crentes, tá certo? Deixa eu ver aqui que meu irmão desconectou, só um minutinho. Pronto. Que aqui eu pensei que avisasse quando tivesse alguém para entrar. Voltando. Nesse grande congresso de crentes, o primeiro congresso de crentes, chamado Concílio de Nicéia, o imperador foi responsável por dizer quem é que tinha razão. E ele disse que quem tinha razão era a Trindade e que os arianos seriam a ala herética, né? Só que, mais na frente, o imperador foi convencido pelos arianos e mudou de opinião. E foi necessário outro concílio para se resolver. Aí sim, no último concílio que se teve, o concílio de Nicéia e Constantinopla, foi decidido que realmente quem tinha razão era a Trindade e que os arianos realmente eram heresia. Antes da gente entrar no concílio, que foi isso que a gente parou, eu queria que alguém lesse aí qual é a declaração, qual foi o credo de Nicéia, que é o credo de Nicéia que hoje embasa a maioria das confissões de fé da Trindade, tanto da ala presbiteriana quanto da ala batista. Eu leio. Por favor. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e... visíveis e invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação. Desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por todos nós, sob Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, e na Igreja Una, Santa, Universal e Apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Amém. É muito parecido com o credo católico. Isso. Basicamente, foi ele que deu origem à igreja, a formação da igreja realmente, né? No credo. E a gente tem que entender que a gente deriva dos católicos, né? Então, até então, lá não se colocava a figura de santos. Isso aí foi muito mais na frente, com a propagação até mesmo da igreja império, e das práticas mundanas, que foi entrando, e começou esse movimento de idolatria, né? Se bem que hoje a gente entende que os católicos eles não entendem os santos como se fosse idolatria, e sim como se fossem umas referências para ele, de homens, para que a gente Eles se são meio que inspirasse. intercessores, né? Tipo, deles com Deus e tal, também tem essa questão. Mas que eles não dividiriam a glória. Nós, protestantes, a gente enxerga de uma forma mais um pouco muito diferente, né? A gente enxerga que quando a gente ora por alguém e atribui a ele poder de milagre, isso seria uma forma de idolatria, mas para eles não seria. Então, é muito da construção cultural que eles se enquadram, né? Do que eles acreditam, de que enxergam. Aí vem até eu não vou entrar bem no mérito, se serão salvos, se não serão salvos, porque a gente já conversou sobre isso, mas são uma concepção de evolução da igreja de uma forma diferente, né? Com a reforma, tudo isso foi retirado, né? Foi uma das ponderações de Lutero e sua trupe. Bom, a gente parou nesse slide e a gente vai continuar agora por aí até agora tranquilo, né?
Rebeca, o pessoal que não acompanhou, tá bem. Sim, pra mim tá ok. Então, o Renato também que não participou, beleza. Então, vamos lá. Ô Caleb, eu tenho uma pergunta. Por favor. Se Jesus também é Deus, como é que tem aí, ó, gerado? Pronto. Então, esse Gerado, ele fez isso de propósito. Olha a cara de safado dele. Ó, eu vejo a malícia na pergunta Como fareada chamas dele, os né? nossos futuros pastores de safados no vídeo. Misericórdia, Deus te leve. Eu vou ter que editar Obrigado, antes de meu upar Deus. no YouTube, né? Deus vai acrescentar uma estrelinha na sua coroa. O Gerado aí, a gente entende como encarnado. Saiba que Deus, Jesus e o Espírito Santo, a gente vai falar isso muito nos slides em sequência, eram seres espirituais. E aí tem a teofania, né, de Deus, que ele se faz parecer com anjo, se faz parecer com homem para interagir. Usa elementos também, né, sobre elementos que um homem possa visualizar um contexto sensitivo, né? Então, ouvir, sentir, até conversar, né? Então, precisava-se a encarnação realmente. E a encarnação foi feita por Jesus, que seria uma das figuras da Trindade que foi gerado. E esse gerado tornou-se mortal. Porque Jesus sempre foi um ser eterno e ele precisava vir em forma de homem de carne para que pudesse ser sacrificado. Por que isso acontece? O homem por si só, Mas, ele Caleb, não... Por favor. só foi mal te impedir, mas o gerado vem antes do encarnado. É gerado e depois é encarnado. Ó, tá gerado, ele foi gerado, blá, 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 blá. Aí depois vem que o Espírito Santo desceu ele, assim, ó. E foi feito carne pelo Espírito Santo, mas isso só depois de gerado. Vê, aqui está o seguinte, aqui, ó. Cremos em um só Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus, verdadeiro, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelas todas as coisas que foram feitas, o qual por nós, nossa desceu e foi feito carne pelo Espírito Santo. É como se ele estivesse falando do atributo de Jesus e dizendo que ele foi gerado nessa encarnação. Não sei se deu para entender muito bem, mas era necessário que ele fosse gerado aqui. Ele é como se... Porque o Deus Pai não foi gerado assim, nesse contexto que a gente entende de encarnado, entendeu? Ele está botando as qualidades de Jesus, que ele é só um Senhor, que ele foi gerado pelo Pai, que ele fez isso, isso, isso. É como se fosse... Quem assistiu Game of Thrones sabe o nome de Daenerys. Daenerys, nascido na tormenta, tal, 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 tal. Não quer dizer a ordem certinha das coisas, mas quer dizer as qualidades que são atribuídas a Jesus. Deu para entender? E outra coisa, Caleb, se você olhar no texto da oração, eu vejo muita preocupação do autor em testificar que Jesus é filho de Deus. Então você vê que ele começa logo exaltando as qualidades de Deus no princípio da criação e depois ele passa para Jesus Cristo. Por isso que ele coloca filho unigênito gerado de Deus feito homem. Percebe-se que é gerado, não criado. Ô, Caleb, uma dúvida. Quando ele fala aí o gerado, é gerado ele como um homem ou fala quando ele é gerado para viver lá com Deus antes de tudo? Esse gerado em específico, eu entendo como gerado encarnado, certo? E também como uma homem. das Mas, características. Mas vê, Caleb, ele fala gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Certo, não é então. encarnado. A gente Mas uma coisa é certa, ele fala gerado pelo Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai. Ou seja, assim que o Pai apareceu, ele automaticamente foi gerado junto ao Pai. Entendeu o que eu quero dizer? Já que Deus estava todo o tempo, Jesus porque, também estava todo o tempo. Ele só vem falar de Jesus como carne depois. Ele fala, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus. Tipo, ele foi gerado, depois de gerado, ele desceu dos céus para ser feito como carne. Não fala que ele foi gerado como carne. Eu entendo, certo. mas veja só, a gente tem Mas esse gerado, eu acho que esse gerado não é exatamente
automaticamente gerado. Assim que o pai apareceu, ou seja, desde sempre, ele foi gerado junto com o pai. Entendeu? Eu não sei, eu vejo É assim. porque é difícil de... É porque a gente tá... Como a gente, nossa humana, a gente tem uma questão cronológica, a gente entende que o gerado foi automaticamente minutos ou segundos depois. E não é assim. A gente tem que entender que os três têm a característica da eternidade e os três sempre existiram. E os três não foram criados por nenhum. Tanto que diz aqui que Jesus Cristo não criado. Esse não criado é justamente sobre essa separação, ou esse momento, ou essa circunstância, vem muito do significado de existência que a gente tratou em aulas passadas, que não existe na questão do tempo. Então, o gerado é como se eles sempre habitassem os três juntos. Não dá para explicar de uma forma diferente. Os três sempre existiram. Exatamente. Eu acho que essa é a chave da questão, a discussão acerca do tempo. Porque lembra que a gente conversou que Deus é eterno? E, tipo, se Deus é eterno, qual foi a origem, quando ocorreu a origem do mundo? Para a gente teve uma origem, mas para Deus nunca teve. Sempre existiu em sua mente. Tá entendendo? É. Então, se Deus é eterno, a origem do mundo para ele não existiu. Na mente dele sempre existiu, porque ele é eterno e onisciente. Mas para a gente teve uma origem, mas para ele não. Isso. Tá compreendendo? Então, gente... no sentido de gerado, desculpa, Caleb, no sentido de gerado, era a questão de que Cristo, ele existiu e já morreu por nós e já cumpriu o seu papel de unigênito, né? João 3,16, né? Isso. Porque Deus mandou o seu Filho ao mundo para morrer todo aquele que nele crê e não pereça, mas tem vida eterna. O Filho é unigênito, né? Unigênito, único, gerado, né? Então, mas a partir de que momento? Para a gente foi o momento que Jesus veio, mas para Deus não. Para Deus aquele momento sempre existiu. A diferença é que para a gente um momento ele foi materializado. Então existiu um momento que Cristo veio ao mundo, o unigênito do Pai. Mas para Deus esse unigênito do Pai que veio ao mundo sempre existiu. Tá entendendo? Então, por isso que é gerado e não criado. Gerado porque Cristo, ele sempre foi destinado a esse papel de Salvador, Redentor da criação. E não criado porque ele não teve uma origem, ele é eterno. Eterno não tem origem e nem tem fim. Sempre existiu. Sabe por que a gente se confunde tanto? É porque, tipo, essa palavra gerado remete a quando um filho é gerado no ventre da mãe. Então, tipo, causa essa confusão na nossa cabeça, entendeu? Mas não, o gerado dessa palavra não é nesse sentido. Isso é como se fosse o criar, né? O criar do nada. Então, é porque o gerar, quando você gera algo, é porque você cria alguma coisa. Mas esse gerado não tem o mesmo significado de criar. O gerado aí é como se ele colocasse o seu papel, a sua função na história. Se colocasse, se tornasse, né? Esse texto daí saiu de onde? Oi? Esse texto daí é de onde? Isso aí é do credo de Nicéia. É o credo do Concílio de Nicéia. Isso. O credo Só niceno. uma pergunta. Isso aí é a base de toda a nossa crença da Trindade? Não, é uma das principais. Na verdade, esse daí foi a gente leva isso como base? Leva, porque isso aí é como se fosse a nossa história da nossa igreja. Ao longo do estudo, a gente vai trabalhar também algumas outras confissões. O que era isso daí, o Concílio de Nicéia? Eu não estava antes. Olha aí, seu safado. Você não estava prestando atenção na aula. Veja. Não, pô, é porque eu não estava antes. Eu tive que fazer o Concílio de Nicéia foi o primeiro grande congresso dos crentes. Então, foi feita uma discussão sobre o arianismo,
que era a doutrina que dizia que Jesus era o filho criado, uma criatura de Deus, não era o próprio Deus, quanto à discussão da Trindade. E foi levado esse concílio, né, essa discussão ao imperador. Aí foi quando o imperador disse e foi resumido o concílio nessa informação aí que a gente acabou de ler. Então essa é a base do nosso cristianismo em questão de história, tá certo? Eu não quero dizer que todas essas palavras estão certas, embora eu acredite em todas essas palavras, mas é bom que vocês reflitam também sobre os termos. Alguns termos parecem difíceis para a gente, por exemplo, o gerado e o criado são para a gente sinônimos, mas naquela época existia distinção também linguística, né? Eu vou passar porque eu não vou me... Outra coisa, só um adendo. Assim, eu vejo muito que quando a gente fala em Trindade, uma das grandes dificuldades e até da gente compreender é porque a gente sempre acaba querendo ver Deus pela óptica de tempo humano. E a gente sempre tem que se atender que o tempo para Deus é totalmente diferente para nós, seres humanos. Ele consegue ver passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo. Isso. Eu acredito muito no seguinte, sobre tempo, Deus ele enviou seu filho para se comunicar ao homem. Ele fez não uma barbaridade, mas um ato de amor desse muito grande. Então Deus ele não, tipo, em relação à comunicação com o homem, ele não quer deixar algo tipo sem entendimento, porque tipo, tudo que Deus faz é para comunicar com o homem. E Deus vai deixar essas coisas assim só se Calma, mas é porque é o seguinte, o problema é o seguinte, que você está falando de um Deus eterno, um Deus super soberano. Então, não é possível que nós, criatura, possamos entender toda a magnitude de Deus. Eu entendo. Então, mas quando o que eu falo é sobre a comunicação de Deus. Uma coisa é a gente olhar para Deus e tentar definir ele por algo que ele fez, certo. por alguma coisa assim. Mas quando ele está conversando com o homem, tentando comunicar o que ele é ou alguma coisa desse tipo, ele vai tentar buscar de uma forma mais resumida para o homem ter entendimento. Não, isso é fato. Mas a comunicação de... Pô, fala, Kleber. Então, mas tenta entender que existem coisas, principalmente sobre a sua essência de Deus, que para o homem é impossível atingir esse entendimento. E uma delas é a Trindade. Tanto que Deus não gasta nenhum momento tentando explicar como ele entendeu? Beleza, então, isso eu entendi. Isso aí é uma discussão mais teológica, porque a gente está estudando a figura de Deus. Mas isso aí não seria o suprassumo, quer dizer, da salvação. Ou seja, você tem que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e entender que ele foi enviado pelo Pai. Acabou-se, né? Então, isso seria o resumo da ópera para nossa confissão de fé, né? O que a gente está estudando é uma coisa além, que aí a gente vai puxar um pouco de entendimento. Por isso que não é tão claro e por isso que não existe uma doutrina assim, ó. Embora que a Trindade, ao longo da história do cristianismo, volto a repetir, é a mais aceita. Existem muitas outras dogmas e religiões que seguem outras. Eu só bati com isso porque, tipo, tem algumas coisas... Exemplo, isso daí que foi, esse texto todo aí, provavelmente ele foi tirado da Bíblia. E eu queria também entender na Bíblia de onde está cada passo que tem aí colocado. Eu tenho uma confissão de fé da Confissão Batista. Eu te mando para você. E é bem parecida com essa. E aí tem a exposição de cada trecho e mostrando ponto a ponto, tá certo? Vamos passar para a gente não se delongar. Eu sei que a maioria fica nessa dúvida do gerado e não gerado. Bota isso no grupo depois? Boto sim. Mas aí, isso aí, o gerado, realmente vocês sabem que Jesus Cristo sempre é eterno. O gerado aí, pelo meu entender também, é o encarnado. O gerado é a sua função na humanidade, sua função na história seria essa. Tô ligado. É porque eu acho que, quanto a minha dúvida quanto a de Cícero, é que, tipo, se tá no texto e é um texto de informar algo para deixar o mais claro possível, deveria estar o mais claro possível, tá ligado? Não sei se é isso. Mas é porque para eles eu acho que para eles a discussão não era muito nesse ponto do gerado e não gerado. Era mais do criado e não criado. Eles entendiam que Jesus não foi criado. Isso que foi a diferença. Que uns entenderam que era criado e outro que não era criado. Um entendeu que Jesus era criatura, que era a melhor criatura, o arianismo. Já a Trindade não. Jesus é Deus. Embora Jesus não é Deus Pai,
não é o Espírito Santo, mas ele é Deus. E vem muito aquela figura que a gente remeteu na aula passada. Beleza, beleza. E O período... também o texto foi do ano 300 depois de Isso. Cristo, né? Isso. Então a gente faz um esforço, e também não foi escrito em língua portuguesa, né? Também tem isso. Então a gente faz um esforço para trazer para os nossos tempos e buscar fazer a interpretação do Tô texto ligado. de acordo com o nosso tempo. Igual o texto bíblico, né? As Bíblias que a gente tem é nesse esforço, né? De tornar o texto mais compreensível possível, né? Tô ligado. Era justamente o que eu ia falar, de tipo, será que esse texto, não sei se foi escrito, eu acho que foi em Roma isso daí? Não, foi em Nicéia. Não sei qual Mas era do é. Império Romano. É do Império Romano? Beleza. Isso. Tipo, eu acho que provavelmente foi escrito em grego, né? O grego ou Ah, latim. o grego e o latim. Mas acho que foi em grego, porque o latim era bem mais no início do Império Romano. Acho que foi Mas depois provavelmente aí, tem que tá ligado? Provavelmente foi em grego. Aí, tipo, eu acho que se a gente for procurar a palavra que remete a o gerado daí em grego e a gente for ver qual é a palavra, o significado que ela tenta explicar, eu acho que seria mais interessante também. Fica aí a tarefa de casa. Porque é o seguinte, qual foi o meu objetivo de trazer isso aí? A gente tem que entender a construção histórica. Lembra do início das aulas, que a gente sempre ia para a etimologia da palavra, o início de tudo. Aham. Claro que hoje a gente não dá para falar isso, porque senão a gente vai parar palavra por palavra e tentar remeter. Mas a gente está tentando o quê? Falar da Trindade. Qual foi a origem da Trindade ao longo da história do cristianismo? Isso é importante para a gente entender, porque a gente dá a base, assim, ó, a Trindade não foi um carinha que disse e pronto. Não, houve uma discussão teológica com um monte de cristãos que estavam lá, inclusive o imperador, e doutrina, e foi debate, e não foi uma coisa rápida, não. Foi uma coisa ao longo, um processo ao longo do tempo. Enfim, vamos lá para o período pós-reforma. Pós-reforma, a gente não tem um maior desenvolvimento da questão da Trindade. Então, as maiores confissões de fé já reforçam o que foi adotado tanto no Concílio de Nicéia, tanto no Concílio de Constantinopla. Que lembre-se que o segundo concílio foi para reafirmar o que já tinha sido decidido no primeiro, tá certo? Então, o segundo credo é muito parecido com o primeiro. Depois da reforma, não tivemos maior desenvolvimento da doutrina da Trindade. O que foi feito o que hoje já existe, doutrinas, a volta das doutrinas arianas, a volta da doutrina da subordinação. Existe uma doutrina do modalismo, que fala que Jesus e o Pai é tudo uma só coisa, e eles ficam trocando de lugar como se fosse artista. A subordinação, que diz que o Espírito Santo e Jesus são subordinados ao Pai, que o Pai que manda tudo e eles só são o capacho. Então, são coisas assim que não dá para prosperar, entendeu? A doutrina da Trindade é difícil. O Lázaro até estava brincando que o professor dele estava falando, né? Quem é que entende a doutrina da Trindade? Porque até hoje não entende, mesmo um professor de seminário. É difícil, é mais difícil para ser explicado, mas é uma doutrina que é mais aceita porque a refutação dela é muito mais baixa, comparada às outras doutrinas. É importante que a gente saiba, porque a gente diz, poxa, eu acredito na Trindade, mas o que danado é Trindade? Aí a gente volta a repetir. Entender que são três personalidades diferentes, mas são uma essência, só um único Deus. E aí a gente vai voltar falando da unidade. Apesar da distinção entre as pessoas, existe uma perfeita concordância. Nenhuma das pessoas age independente das outras onde um está. O outro também está, pois, quanto à sua essência, Deus é um. Desculpa. As três pessoas são iguais no ser Deus, no poder e na glória. Os três são um e os três devem adoração. Os três, sendo um, na verdade, né, são adorados de igual forma, né? Então, eles não dividem sua glória, eles estão em plenitude, todo o poder emana deles. Volta muito o exemplo que eu falei sobre os dançarinos, né? É como se fosse três dançarinos em uma perfeita dança harmônica em que a gente, espectador, a gente só consegue enxergar um só personagem, um só dançarino. Então a Trindade é muito nessa pegada. E, embora sendo três personagens diferentes, a gente só enxerga um só dançarino. Cada um sendo chamado de Deus, aí a gente tem referências, cada um possuindo os atributos divinos,
cada um praticando as obras divinas e cada um recebendo as honras divinas. A Trindade na Bíblia. O que muitas pessoas questionam é que no Novo Testamento a Trindade fica muito evidente, principalmente com a declaração da divindade de Jesus e da divindade do Espírito Santo. Mas e no Antigo Testamento, já que a figura que aparece mais era o Deus Pai? Qual é a base que nós temos para afirmar que a Trindade sempre existiu na história da Bíblia? A Bíblia deixa muito claro que existe apenas um só Deus. E encontramos essa afirmação tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento. Olha, eu estou botando referência aí, mas era depois vocês conferirem, tá certo? As referências estão certas, mas vocês leiam o texto também. A gente não está lendo por conta do tempo. Nós temos que lembrar que a Bíblia é uma revelação progressiva, ou seja, se tanto o Espírito Santo como Jesus atuassem constantemente no Antigo Testamento, podia confundir as pessoas. E primeiro que o propósito da redenção, que apontava para Cristo, tudo isso, não seria muito bem difundida, porque muitos iam já dizer que já existia um Messias naquele tempo. Aí veja a confusão na cabeça de um hebreu, depois judeu, para entender tudo isso. Então, por isso que a revelação é progressiva. Então, a gente tem uma figura mais atuante de Deus Pai, mas a gente também vê a atuação tanto de Jesus quanto a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas não numa forma como foi no Novo, tá certo? Jesus encarnado, isso não existe no Antigo Testamento. E talvez a exposição mais explícita da Trindade no Antigo Testamento poderia causar algum tipo de confusão, principalmente por causa da grande tendência politeísta da época. Então, a gente também tem que entender que a limitação do povo em sua religião. Que o povo hebreu é um povo monoteísta e era ao redor estava cheio de politeístas, tá certo? Circunscrito. Circunscritos, circunposicionados, enfim. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo, podemos entender claramente que a natureza triuna de Deus. Seja por passagem que Deus se refere a si mesmo no plural, aí a gente tem algumas passagens, ou pelo uso da palavra no sentido composto. E aí a gente vai estudar algumas passagens em específicos, tá certo? A primeira passagem já começa no Gênesis 1:1, que fala: no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra aqui para Deus é Elohim, que Elohim é um termo no plural, diferente de El, que El seria singular. Então, desde o começo da escritura, já fala-se num ser composto criando o mundo. Não ser composto em personalidades, mas não ser composto em essência, mas em personalidades. Então, era como se fosse fazendo uma vez só. E mais na frente a gente também tem a passagem, né, de Deuteronômio 6:4, que diz: ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A palavra único, no original, é o Echad, que é a unidade composta, que é a mesma utilizada para uma só carne. Ou seja, o homem e a mulher é uma só carne, como se fosse um. E a gente sabe que são dois, mas só são um. Entendeu? Diferente de Echad, que Echad é uma unidade absoluta, usado para único filho, por exemplo. Tá certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas outra coisa tem outro significado. Não deu para entender nada do que eu falei, mas é exatamente isso. Dúvidas até aí? Sobre essa passagem? Que tu falou agora? Oi? Esse negócio que tu falou de uma coisa é uma coisa, não sei o que é outra coisa. Isso aí só foi besteira mesmo que eu falei. Ah, tá. Mas o principal é que vocês entendam que o Elohim, que foi a palavra utilizada para Deus, era um ser composto. E o Echad, também utilizado em Deuteronômio 6:4 como único, também é um ser composto. E é o mesmo termo, Echad é usado o mesmo termo para uma só carne lá no Novo Testamento também, né? Quando homem e mulher se juntam e são uma só carne. Outra passagem que essa daí é clássica, né? É o façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Que aí alguns professores de português dizem que esse termo está errado, que está no plural, que era um único Deus, e não tem nada a ver. Então,
O façamos aí é um ser composto. Um ser composto, não que expressa ordens diferentes, mas é como eles três fazendo. Aí vemos aqui as referências, né? Aqui Peraí, Caleb, eu não entendi essa parte aí, não. Tu explicou do façamos. Mas aí quando eu ler, tu vai entender. Vê. O façamos é como os três fizessem. Como os três estivessem concordando. Vamos fazer. Os três fazendo... Mas por que a galera fala que tá errado? O professor de Essa parte eu português? não entendi. Porque como é que um Deus está falando em plural? É como se fosse Caleb falando assim, bebemos água. Eu bebemos água. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, então. Aqui nós vemos claramente que a criação foi planejada só nesse trechinho. Que eles pensaram para fazer a criação. Que havia alguém do lado de Deus, o Deus Pai, esse Deus aí. Que alguém vivia em harmonia com Deus, porque ele não diz faça, como se fosse uma ordem, e nem faremos. Ele faz façamos, ou seja, os três estão concordando em fazer. E alguém igual a Deus, porque ele diz conforme a nossa imagem. Então, os três concordando em criar o homem. Esse texto é o texto mais claro para entender como as personalidades eram distintas, mas os três se comunicavam como se fosse somente um. Como se fosse somente um, não, como sendo um só, tá certo? Então, aí no Novo Testamento é bem mais citada a Trindade, aí eu já falei do batismo, né, que é clássico, né, que no batismo de Jesus, onde após ser batizado, uma só voz do alto proclama: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. E o Espírito Santo pousa em forma de pomba em Jesus. A gente tem Jesus Filho, Deus Pai falando, e o Espírito Santo em forma de pomba. Temos ainda a declaração de João 1. Eu queria que vocês lessem, então quero um voluntário aí para ler. João 1. Um todo. Não, eu vou dizendo os versículos. Do 1 ao 5, o 14, o 18, Peraí. É João 32. 1 é a carta... Ah, tá. Beleza. João, livro de João, Evangelho de João, Tá. na verdade, né? Pode falar. Capítulo 1, do 1 ao 5. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. É até o 5 aí. Até o 5. É o 14. Assim, E o verbo... a palavra... Ah, tá. Beleza. Pode ler. Ismael, por E favor. o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Pronto. O 18. Eu vou ler ou alguém vai ler? Lê, Ismael. O 18 Eu e o leio. 32. Ninguém Vai, jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. 32. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Então aí nesse testemunho, desses trechos, João fala de cada personalidade, mas se relaciona as personalidades com o ser de um único Deus. Então, o verbo se fez carne. E aí até Lázaro estava explicando no final da aula passada, nos pós-créditos, né? Falando sobre o agir, né? O fazer, né? Se Lázaro quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Se não, só depois. Lázaro? Quero. Eu sabia disso. Sentia aqui. Foi porque a gente estava conversando que Cristo ele era a palavra, né? Antes de vir ao mundo. E aí a gente estava falando sobre... Tá bem ruim. Vocês estão escutando o Lázaro bem ou ruim? Tá bem ruim. Tá Bem meio ruim. travando. Dá pra entender, mas tá travando. Teria que falar com o microfone. Isso é um sinal para ele não falar. Ô, louco. Bom, a gente estava falando sobre... Tá dando pra escutar? Mais ou menos, mas dá pra entender. Pronto, a gente estava falando sobre que Cristo, ele era a palavra. Então, antes de ele vir ao mundo,
ele era a palavra. E que palavra era essa? Era a palavra como materialização da ideia de Deus. A gente não estava falando que Deus ele é eterno. Então, tudo já existia antes de ser criado na história, tudo já existia na mente dele. E Cristo, ele era a palavra nesse sentido de materializar a ideia de Deus. Entendeu? Não. Fica no pós-crédito. Fica depois do crédito. Mas assim, era a materialização da palavra. Então, o verbo se fez carne. Então, é o cumprimento do que ele iria fazer para ele mesmo. Eu quase entendi, mas é porque travou muito. É porque a conexão está um pouco ruim, né? Não sei se é lá no seminário. E por fim não, né? A gente tem mais um exemplo, não se resume só a esses três, mas a gente tem o testemunho de Estevão, que ele também fala sobre o Espírito Santo, que fixava os olhos. Cadê? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Ou seja, aí Estevão falando, já nos seus últimos momentos, ele vê e consegue distinguir as três personalidades assim de Deus, sendo um só. Aí vem a nossa declaração doutrinária, tá certo? Que aí já é uma evolução do que a gente tem hoje, do que a gente estuda sobre o credo niceno, que diz o seguinte: em sua triniunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. E aí está um monte de referências bíblicas que embasam a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista. Isso aí está no nosso site, se você quiser ver, pode pesquisar, que está lá esse termo. Tem o que a gente confessa sobre a salvação, sobre o batismo, e sobre a Trindade se fala sobre isso. Vê como é diferente do credo niceno para somente essa frase. Ô Lázaro, tu lembra qual Melhor foi... explicação. Tu lembra qual foi o slide que a gente tirou? Eu acho que foi o credo foi da Confissão Batista de 89. Foi reformada também. E aí falava citação por citação. É isso que eu vou mandar para vocês depois. Mas é bem mais complexa. Aí foi evoluindo para chegar somente a isso aí. É bem mais simples, bem mais resumido. Sucinto, direto e claro, né? Mas aí eu tenho que explicar o macro e ir pro fininho para vocês, né? Um micro, né? Eu não posso dar de mão beijada não, porque aí a gente não vai estar estudando praticamente nada, só vai estar reafirmando o que foi dito. Pronto, a nossa declaração é essa. Em resumo, a gente já está chegando ao final. Estudar a Trindade é complexo e difícil de compreender em sua totalidade por causa da nossa limitação humana. A gente não consegue realmente entender como três personalidades é uma só. A Bíblia não relata precisamente como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um e os três ao mesmo tempo. Porém, até agora, estão mais perto que podemos entender como eles se manifestam ao homem. Aí vai muito também o que tu estava falando, Ismael, que Deus sempre se preocupa com isso. Mas na Bíblia, ele não até na criação do mundo, ele não se preocupa em explicar o homem como ele criou, como surgiu. Ele só diz: Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Quem acreditar, acredite. Quem não acreditar, fique sem acreditar mesmo. Ele não quer perder tempo com isso, até porque o ser humano não seria capaz de entender o seu poderio, né, criacionário. Eu gostaria de falar que, tipo, a Bíblia é uma forma para o homem entender as principais coisas de Deus, de tipo, acabou-se. Perfeito. É o manual básico de sobrevivência humana. Mas não quer dizer que é um manual para você entender a totalidade de Deus, porque Deus não se limita somente à Bíblia. Acabou. Justamente. Se Deus fosse explicado, ele não era Deus, né? Perfeito, né? Aí a gente teria um manual do nosso Criador. Isso não existe. E esse é um dos grandes... E essa é uma da grande complexo humano, né? Querer que tudo esteja lá, explicadozinho, mastigadozinho. E tem coisa que não tem que ser. É só crer e pronto, gente. Uma delas é a Trindade, porque a gente não tem como provar, né? E uma das coisas, assim, que, tipo, é de entendimento fundamental ao homem, tá tudo na Bíblia. A forma racional de você pensar sobre as coisas, tá tudo na Bíblia, tipo, tá tudo Isso. lá.
Vamos encerrar com o Catecismo de Wittenberg, de 1563, em sua pergunta 25. Por que você fala que de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há somente um Deus? E aí ele responde, porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira que essas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. E aí esses pontinhos em vermelho são as referências bíblicas em que ele reafirma isso, tá certo? Então é basicamente isso. Entender a Trindade, entender que existem 3 personalidades, mas essas 3 personalidades, embora não sejam um ou outro, eles são um único Deus. Tá bem? É isso. Espero que não tenha causado nenhum trauma. Espero que não tenha desviado ninguém do caminho do Senhor. Mas a Trindade é realmente difícil de se explicar porque a gente não tem a capacidade suficiente de entender isso, tá certo? Existe alguma dúvida que queira se manifestar até agora? Giane disse que estava com dúvida na aula passada. Deu para suprir com a continuidade ou piorou foi tudo? Não, deu para entender direitinho. E quando eu for estudar as referências, vai ficar bem mais claro. Ok. Fico feliz É. com isso. Hoje eu lembrei de uma coisa que eu tinha, tipo aquele insight que você tem. Uhum. Aí eu lembrei tipo, sobre quando a gente tava conversando sobre gerado e criado e tal, não sei o quê. E eu lembrei que, tipo, Deus, ele criou o mundo através da palavra. E a palavra era Jesus. Então, Jesus, ele cria as coisas por meio dele. Também, tá certo? Jesus e Espírito Santo cria também, tá certo? O façamos é nisso. Também. Não, mas é porque, tipo, a Bíblia fala que através de Jesus temos vida. Ah, ótimo, perfeito. Então, nessa questão, ok. Thaís, você tá ouvindo a gente? Tá prestando atenção na aula? Ou só tá... Sim, tô aqui. Ah, ótimo, feliz. Citei seu nome no começo da aula. Chegue pontualmente na foi. outra, mulher. Cheguei. Que é Caxias. Cheguei. A gente... bom, a gente encerrou a aula, tá certo? Thaís, tudo certinho, Thaís. Oi, gente. Eu sou a aluna que chega atrasada na aula. Mas o professor percebe. Eu peguei o resumo, eu peguei as referências e vou dar uma lida também. Pronto, eu vou colocar esses slides no grupo, tá certo? No grupo do Galhos. Tá bom. Essa aula está sendo gravada também e vou tentar upar para o YouTube. A outra aula da semana passada, eu estava com uma extrema dificuldade de baixar. Tentei todos os dias e todos os dias deram falha na rede. Eu acredito que é do servidor do Skype. Então, se eu não conseguir, como essa aula é resumir tudo, fica essa aula mesmo para a Trindade, tá bem? Algumas ponderações, principalmente para a Thaís, que é a novata do Thaís e Rebeca, né? Todos os dias existe um calendário de um devocional. Então, amanhã, deixa eu até ver quem é que vai ser amanhã o devocional. E eu vou colocar o nome das duas também na lista, tá certo? Rebeca, você não tá no grupo, né? Tô não. Tentando não. Vai entrar no grupo e vai receber as mesmas mensagens que eu recebo todos os dias. E vai dizer os mesmos amém. E vai participando. Que ótimo. Fique feliz mesmo. Se sinta tudo que eu queria. Isso, tudo que você queria. E edificada todos os dias. Amanhã o devocional é com Lucas Rocha, que inclusive não está nessa aula, mas eu vou avisar no grupo também. Por que isso? Aqui a gente entende, e aí eu vou reforçar os nossos princípios do Galhos Secos, né? O projeto surgiu para potencializar tanto o entendimento cristão como ações cristãs. Então a gente vê que tem que ser tudo embasado na palavra, tem tudo uma reflexão. A gente não pode ser, vou fazer isso e pronto. Não, a gente tem que pensar, se preparar, saber o que está fazendo. Aqui a gente está criando esse vínculo de relacionamento, de estudo e de ação também. A gente já realizou eu vou tirar a câmera de Cícero e Riad, porque é muito amor envolvido, eu fico constrangido. A gente tem que entender que a gente já realizou a ação das máscaras, foi uma ação pontual, mas esse projeto, o projeto Galhos Secos, ele potencializa outros projetos que vocês também têm ideias e que às vezes pensam, eu tô sozinho, como é que eu posso fazer? Então aqui a gente vai se ajudando, vai formulando. Thaís levantou um problema
que acontece, né, infelizmente. A gente até estava discutindo no início, né, sobre a exploração infantil, né, a exposição principalmente, né, da sexualidade, né, que as crianças sofrem. E a gente, como um projeto ligado à igreja, a gente tem um dever de atuar nessas áreas também. Então, a gente vai conversando, a gente vai dialogar e trabalhar e tirar e ver como a gente pode tirar isso do papel. Lembrem do exemplo que eu dei no primeiro dia de aula. Hoje a gente não pode ver a nossa sala de discipulado, a sala que a gente trabalha, mas lá existiam vários problemas e a gente convive com esses problemas. Nós não fomos chamados para conviver com os problemas e, tá tudo bem por isso, não. A gente foi chamado para ou tentar resolver ou se incomodar ao ponto que incomode outras pessoas também. Então, nós somos instrumentos de Deus. Na música, quando Deus enxerga que a gente, quer dizer, como a gente se vê como um galho seco, né? E Deus assim, eu posso dar frutos naquela pessoa, é justamente isso. Então, a gente, na nossa pecaminosidade, na nossa pequenez, Deus pode nos utilizar para grandes coisas. E é isso que eu acredito e é isso que eu luto. Então, a gente vai, ao longo dos dias, estar trabalhando e ajudando também o projeto da Thaís, para a gente tirar a questão desse projeto no papel. Eu sei que ela já tem uma equipe já pré-formada, mas a gente, como igreja eu falo PIB, a gente não vai criar mais um projeto social. A gente tem que fazer como igreja mesmo. E aí, projeto a gente já tem um bocado. Está na hora da gente ligar e dizer assim, isso aqui é da igreja. Assim como Ser Criança assim como outros projetos que surgiram deles, tá certo? Então, todos os dias nós temos devocionais, porque é mais uma forma da gente raciocinar nosso ser cristão, né? Pensar o que a gente está fazendo. Se a gente não está tendo uma vida devocional, a gente tem obrigado a si mesmo. Todos os cultos, principalmente o último, né? Você tem que anotar sua referência, o que entendeu e a mensagem bíblica, tá certo? Numa questão de você perceber que aquilo não é uma mensagem vazia. Existe uma mensagem que foi dita pelo pastor, pelo pregador, e tem que fazer sentido em sua vida também. Tem algum outro desafio? Tem o desafio da leitura, do decorar, na verdade, né? Da ordem bíblica, que isso aí é padrão para o cristão, para vocês saberem. Desculpa, mas eu acho que não, por enquanto eu acredito que não tem mais nenhum desafio. Seria somente esses três, né? Da ordem bíblica. Fala do dia extra também. Sim. Semana que vem a gente vai estar trabalhando um tema extra, que foi um tema também da aula, principalmente sobre os atributos de Deus, sobre o trilema de Epicuro. Que esse trilema fala sobre questões de existência, sobre se Deus é todo poderoso. Então ele tenta pôr em xeque a nossa fé. E a gente vai discutir sobre o trilema de Epicuro. Sexta-feira, a outra. Amanhã, a 8. Tá certo? Riane é responsável por anotar os pedidos, é a nossa coordenadora de oração. Riadne é responsável por mandar as mensagens do projeto Missão Portas Abertas. Então, todos os dias ela manda um país, algum região que sofre perseguições. Então, cada dia, alguém ora, se propõe para orar. Então, fiquem ligados no grupo, que o grupo não é só conversa mole, não. Existe muito conteúdo sério e importante com isso. Alguma dúvida que eu não lembrei, por favor, falem aí, que a gente já está encerrando já para a gente orar e partir. Thaís, quer falar alguma coisa? Alguma dúvida, alguma coisa? Rebeca? Não, gente, obrigada, tá? Tô chegando devagarzinho, aí eu vou me adaptando e a gente vai somando, tá bom? Pronto. O Galhos Secos é referência ao cipó de goiaba que vocês vão apanhar se vocês não fazerem as missões, tá certo? Eu quero falar. Por favor. Eu quero perguntar sobre os pedidos, né? Tipo, Cícero, eu quero saber da tua tia, Selma. Tu tinha pedido oração por ela. E aí, como ela tá? Ela tá bem. Ela, por enquanto, a cirurgia mesmo só vai poder fazer depois dessa epidemia, da pandemia, né? Mas ela tá bem. Tá. Por que eu tô perguntando? Pra gente poder ir diminuindo um pouquinho dos pedidos de oração, entendeu? Pra poder dar uma renovadazinha. Valeu. Aí tem Riadne, eu quero saber dos teus tios, Jairo e Naene.
Eles já estão bem? Ou a gente continua Eu não orando? sei o que é definir estar bem, mas eu não tiraria não da lista não. Pronto, então a gente permanece, é só para saber, tá bom? Renato, Sandra tá bem? Ela tá melhor da... Renato saiu? Não. Não, tô aqui. Sandra tá melhor? Ela já melhorou do Covid e tal, ou ainda não? Não, eu até tinha agradecido aqui no grupo mesmo do Galhos Secos que ela fez o teste e deu negativo. Ai, graças a Deus. Foi, eu Ô, agradeci. Riane, eu tenho uma pergunta. Oi. Porque eu fiquei para orar por Mirelle e André. Aí tu botou Pronto. trabalho. Mas era o quê? Aumentar o trabalho, melhorar o Não, era trabalho. tipo... Era Eu orei por tipo... tudo. Fui eu que Não, pedi por glória a eles. Deus. Foi por eu que pedi por eles. Eles estavam assim numa demanda muito estressante, tanto de trabalho e de atividades. E eles estão agora assumindo o novo Ministério da Juventude, né? Então, todos esses conflitos eles precisavam de oração. Hoje eles já estão bem melhores, graças a Deus, né? Eles não estão aqui, mas se eles forem ver essa aula no YouTube, eles vão ver que estão bem. Espero. Outra coisa, Renato, como tá a tua família? Tipo, tu tinha colocado sobre a saúde do pessoal e tal. Acho que foi até Caleb que pediu. Tipo, como tá a tua família? Tá todo mundo bem de saúde? Pelo menos aqui na casa da minha avó, graças a Deus, está todo mundo bem. Só a minha mãe que ainda está suspeita dela ter pego, né, o coronavírus. Mas em termos de sintomas, ela já teve bem pior, mas agora já passou mais, ela já voltou a recuperar o paladar, o olfato. Então, graças a Deus tem ajudado, ela tem melhorado gradativamente. Graças a Deus. Mas aí a gente continua orando por ela, tá? Não se preocupe. Amém. Meninas, vocês Obrigado, têm... Ri. Nada. Meninas, vocês têm algum pedido de oração? Thaís, Rebeca ou... O Eu pessoal que tenho, entrou eu depois? tenho. Pode falar, tô anotando. Meninas. É porque as pessoas que são novatas são as meninas, né? Não Ismael. ele tá chegando Ismael depois. metido. Riadne, Fala, você tem Ismael. alguma unha pra comer, não? Riadne, fica calado aí, meu irmão. Amém, irmão. Olha o amor, olha o amor. Não, a oração é pela minha avó, porque ela tá com. Eu acho que ela deve estar com algum fungo, porque ela tá com coceira. E ela já foi para o médico 2 vezes. A gente já comprou um escambau aqui de remédio e tal pra ela, mas ela não melhora. Aí Deus já vai ajudar agora. Mais ainda, né? Porque mais gente orando, eu já tava orando por ela. Mas quanto mais pessoas, melhor ainda. E também, durante a quarentena, eu tô tendo muitas experiências interessantes de evangelizar também, sabe? Pessoas, qualquer tipo de pessoas online, tanto faz, eu não paro de falar de Jesus e tal. E tem algumas pessoas que eu tô, que de uma forma muito aleatória eu comecei a conversar com elas sobre Jesus e elas estão começando a crescer a semente, eu ando percebendo isso. Aí eu queria que a gente orasse pela vida deles, porque tá sendo muito massa. É tanta história muito louca, sabe? De tipo, eu comecei a falar com um cara de 3 horas da manhã, ele tava bêbado e tal, mas mesmo assim, tipo, eu não tenho esse problema de talvez eu possa esquecer alguma coisa desse tipo. Mas eu comecei a conversar com ele, aí a mulher dele se interessou, a mulher dele tava sóbria, normal, e ela começou a conversar também sobre isso, e ele era agnóstico, e depois ele, quando ele tava mais sóbrio, ele começou a falar comigo que mesmo bêbado, ele não esqueceu das palavras que foram ditas, e ele começou a refletir e tá começando a aceitar um Deus cristão. Aí isso daí foi muito show de bola, sabe? E de tabela também outras pessoas, um monte de gente assim que começou a, tipo, teve desviado que eu comecei a conversar que voltaram para Jesus durante a quarentena, teve é muito doido, um monte de gente. Aí tipo, aí é mais de uns 9 nomes, sabe? É mais de 9 nomes que agora durante a quarentena estão bem interessados em Jesus. Aí, tipo, vocês poderiam orar, tipo, as pessoas que estão sendo evangelizadas no geral, não só por mim. Porque, pra eu não falar o nome de 9 pessoas, aí vai ser muita gente. Mas, tipo, as pessoas que no geral estão sendo evangelizadas, sabe? Eu acho que isso daí seria legal. Amém. Gente, eu vou precisar falar e eu vou precisar sair, porque eu vou ter a devocional com os meus pais, tá? A gente tá orando já, Então, essas
todos esses 15 dias, há mais ou menos um mês, assim, que já vai fazer, foi muito intenso aqui em casa. Porque minha mãe pegou Covid, meu pai provavelmente pegou. Depois, Caramba. minha mãe passou um tempo entrou em quadro depressivo. Aí, tipo, quando a gente tava com 15 dias de tratamento, a irmã do meu pai, semana passada, faleceu. Então, assim, foi muita coisa muito intensa, de desestabilização e de reestrutura. Então, base disso, Deus renovando a nossa força, eu aprendendo sobre contentamento, sendo motivada dentro dessa situação toda a buscar o Senhor junto com a minha família. Então, assim, hoje a gente tá respirando, sabe? Sem tanta intensidade mental, se é que vocês entendem. Mãe tá se recuperando cada dia mais, ela não tá trabalhando, meu pai vai voltar amanhã. Então, assim, eu não tenho... Se eu for pedir, eu só vou pedir por esse início de projeto, né, que Deus está motivando a gente a se juntar, e de fato é agradecer pela sustentação ao longo desses tempos, porque foi muito intenso, mas a graça de Deus, o fato de estar fazendo devocional com os meus pais, isso de fato tem sido muito refrigério pra gente, sabe? Então é agradecimento por conta da minha esfera familiar, e todas as situações de a gente conseguiu, com a graça de Deus, passar, e pedir pelas essas sementes que têm surgido no meu coração, tá bom? Amém. Rebeca tem algum pedido? Nada, eu só queria dizer que eu tô muito feliz, Thaís, por tu. Por isso que tu disse aí. Amém. Orem por Débora, ela tomou alguns remédios de cansaço, né? Então, para que Deus possa estar restaurando a vida dela também. Riadne, pode estar orando? Posso. Deixa eu aumentar a tela aqui. Oremos. Senhor, a gente te agradece pelo privilégio que a gente tem, Senhor, de poder aprender mais da Tua Palavra, da gente aprender mais de coisas que fundamentam a nossa fé. E eu sou muito grata ao Senhor pelo privilégio de a gente se reunir e da gente realmente se sentir família entre si, para a gente poder comentar as coisas pessoais da nossa vida e de poder tanto comemorar quanto interceder junto e estar junto nas vitórias e nas derrotas, sabe? E eu agradeço, Senhor, porque o Senhor tem ouvido nossas orações, o Senhor tem trazido recuperação na saúde das pessoas, o Senhor tem salvado vidas, e o Senhor continue, Paizinho, agindo, e que a gente possa ver a Tua misericórdia através de nossas orações, Paizinho. Muito obrigada por todo esse momento, e que o Senhor continue tomando conta de todos esses pedidos de oração, até que a gente chegue um dia de Te agradecer pelo que o Senhor fez, que o Senhor sempre faz o melhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, querido. Amém, gente. Foi massa. Valeu, pessoal. Tchau, Thaís. Bom devocional. Tchau. Tchau, Amém. Amanda. Tchau, pessoal. Gente. Tchau, Vão em galera. paz, não pequem Beijo, mais. tchau. Até por aí.